Olha, viver nossa fé é um caminho de aprendizado constante, no qual a cada passo somos acompanhados pelos ensinamentos da Igreja, assim como uma mãe acompanha seus filhos. Vamos aprofundar nossa espiritualidade no quadro Fé e Vida de hoje. Muito bem, e durante o tempo da Quaresma, a Igreja nos convida a percorrer um caminho profundo de oração e conversão, a Via Sacra. Ao meditar os passos de Jesus rumo ao Calvário, não recordamos apenas um sofrimento passado, mas renovamos nossa fé no amor que se entrega até o fim. E quem nos ajuda nessa reflexão é o Frei Marcos Rodrigues, da Ordem dos Frades Menores e pertence à Arquidiocese de São Paulo. Bom dia, Frei! Como é que vamos? Bom dia, paz e bem, a família dos devotos. Como é bom poder estar aqui na casa da mãe, né? Eu da minha casa, do Jardim Imperial de São Paulo, nessa casa tão acolhedora de todo cristão brasileiro. Vou bem, paz e bem. Paz e bem, que alegria tê-lo conosco. Frei, vamos começar explicando para as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento o que é a Via Sacra e qual a sua origem, né, na tradição da nossa igreja. Bem, a tradição é grandiosa, né? Na verdade, Via Sacra é a reflexão da paixão que o nosso próprio Cristo passou. Ou seja, quais foram os momentos fortes de uma história sangrenta, mas também de uma história amorosa, de um Deus que se entrega em amor profundo por nós e passa por vários momentos difíceis, como o flagelo, a própria crucificação, o diálogo com as mulheres, né, até o recolhimento do seu corpo, e aí depois, na 15ª estação, a ressurreição. Mas nós, franciscanos, vemos que isso sempre aconteceu. Os cristãos guardaram a memória dessa dor de Jesus, dessa paixão, mas São Francisco de Assis, aí puxando sardinha para nossa brasa, né, foi um homem que meditou profundamente na humanidade de Jesus. Pensou como que ele foi pobre, como que ele foi um Deus que se fez pequeno na Gruta de Belém, mas também um Deus crucificado. Essa tradição pega toda a história franciscana, até então que depois, quando os frades começam a cuidar da Terra Santa, o Santo Sepulcro, começa a fazer as estações. Parece que é por volta de 1342 eles começam a fazer isso, e aí depois, com o pedido do Papa Bento XIV, existe então a possibilidade de colocar as estações, 500 estações, lá então em Roma, e aí de modo muito especial no Coliseu. Isso vai criando um processo grande de disseminação dessa espiritualidade que reflete a paixão de Jesus Cristo na esperança de um tempo novo. Muito bem, Frei. E lá na minha comunidade paroquial em Minas Gerais, rezamos a Via Sacra às quartas e às sextas-feiras. Conta pra gente por que nós rezamos de um modo mais intenso durante o tempo da Quaresma. Sim, porque a Quaresma é um tempo grandioso de conversão. A gente entende, assim, inclusive nesse domingo agora, refletimos que Jesus passou pelo processo de 40 dias no deserto. Essa palavra, esses dias, fazem referência aos 40 anos do povo que passou no Egito até a busca da Terra Prometida. Ou seja, em Jesus Cristo, um tempo novo, uma nova humanidade, um novo Adão, uma possibilidade de tempo novo. Agora, essa possibilidade de um tempo novo passa por uma experiência concreta de um Deus que amou profundamente a humanidade e que amou, inclusive, até o fim. Então, na Quaresma, a gente entende que essa conversão teve concretude e até sangue de Jesus. Não como finalidade de sofrimento, mas como finalidade um amor que não hesitou nem à morte, mas nos deu a vida e até a sua plenitude. Então, a Quaresma é esse tempo profundo de meditar a paixão, mas acima de tudo de perceber que esse Deus não hesitou em amar e amou até o fim, assim como nós somos chamados a meditar essa paixão. Que bonito, é um tempo assim grandioso realmente da nossa igreja. A gente deve
aproveitar, não é? Para que não seja mais uma quaresma, que seja uma quaresma de conversão, de um olhar diferenciado para as questões sociais, mas também para as nossas atitudes. E aí vem essa pergunta, de que forma a Via Sacra, então, ela nos ajuda a compreender, não é, os sofrimentos humanos à luz da cruz? Olha, primeiro, olhando para o próprio Cristo, a gente percebe que Deus não falou no vácuo, no ar, ele falou conosco. Ele se encarnou, ele olhou nos olhos das pessoas, ele abraçou as crianças, ele escutou o sofrimento das mulheres. A vida de Jesus foi uma vida concreta, histórica. Ele nasceu, ele viveu na nossa história e abraçou ela. Por que eu estou falando isso? Porque a cruz de Jesus Cristo não foi a finalidade de Deus. Deus teve a finalidade de nos amar. Como a nossa relação com esse amor foi conflituosa, como foi difícil para a gente entender que Deus tinha um projeto também para os pequeninos, para aqueles que sofriam, nós devolvemos a esse amor a cruz. Ou seja, também olhando hoje, Deus continua a nos amar, ele continua atuante na história, ele continua nos provocando a amar aqueles que sofrem profundamente. Às vezes, nós devolvemos de novo a cruz a esses que são amados por Deus. Devolvemos a cruz em forma de fome, devolvemos a cruz em forma de barracos em lugar de alisamento, devolvemos a cruz em forma de violência. Assim a gente entende que a gente precisa pegar de novo a Via Crucis e entender que esse Deus que nos amou agora nos provoca uma conversão, porque enquanto a gente não colocar na nossa vida o projeto de Deus, nós devolveremos sempre a cruz para um Deus que escolheu nos amar e amar até o fim. E muitos irmãos e irmãs nossos, Frei, se encontram hoje crucificados. Sabemos que são 14 estações. Como podemos atualizar a Via Sacra no hoje da vida? Olha, essa é uma situação que é muito cara a mim. Sabe, eu tive a possibilidade de nascer na periferia do Rio de Janeiro. Sou de Nilópolis, no Rio de Janeiro. E eu convivi, ainda hoje convivo, pele a pele com quem sofre. Conheci profundamente a fome, trabalhei com o povo de rua, trabalhei com os migrantes. E durante esse processo inteiro da minha vida, na história da minha vida e da vida de tantos outros que eu fui convivendo, eu tive a oportunidade de olhar isso com um olhar de fé. Então, um Cristo que foi flagelado se atualizou para mim em ver uma mulher que sofre agressão doméstica. Um Cristo que foi rejeitado, talvez se converteu no olhar de entender que os jovens foram abandonados pelos seus pais e que nasce, às vezes, nas calçadas indigentes das grandes cidades. Existe a possibilidade de olhar por fé, não para instrumentalizar Cristo, mas para dar a Cristo a quem não teve a oportunidade de ver a vida em sua plenitude. Olhar as estações é entender que a gente pode ter uma fé tão grande, que a gente dá às feridas do mundo a salvação e a espiritualidade de um Cristo que transforma a morte em vida, o flagelo em ato profundo de conversão e também de cura. Eu olho hoje o crucificado, despojado, aquele que foi abandonado, e olho hoje para os nossos irmãos e falo assim: Deus me pede para acolher, para abraçar, para curar. A cruz de Cristo é ato de profunda conversão. E aí eu fiquei pensando aqui, né, aquilo que nós somos chamados a ser neste mundo, sal da terra e luz. Então, para devolver a vida, e não a cruz, devolver vida a todas as pessoas e a cada situação que merece de fato. Agora, o que a ressurreição nos ensina no final, né, de tantas situações que nós vemos em nossa vida? Essa é a melhor pergunta. Eu gostei mais dessa. É a mais esperada. A mais esperada, de dizer que a vida venceu a morte, né? Às vezes a gente olha para o chão duro da vida, né? Eu tenho sempre uma memória afetiva do Nordeste, né? De ver aquele chão duro, mas quando chove no Nordeste, tudo vira verde, o povo nordestino faz festa. Assim também a nossa fé é a esperança viva.
A morte não é a última palavra. Acreditar em Cristo é isso. E por isso que a gente reza, porque a gente acredita que Deus há de fazer a esperança. Eu olho também para os nossos irmãos, e aqui, puxando também uma sardinha para o pessoal da TV Aparecida, como é bonito vocês verem a esperança do povo, aquele olhar piedoso de um povo que com câncer, com desafios da vida, andam quilômetros a fios e dizem assim, eu encontrei aqui o afago de Deus. Para dizer que vale sempre dizer, o nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus ressuscitado. E nós celebramos também a ressurreição com o sorriso, com a acolhida, com a Eucaristia, com a oração, com o abraço, com a esperança que vence as dores e manifesta um tempo novo. Sempre a possibilidade de botar poesia em um mundo de muitas lágrimas. Olha só, é o que o São Paulo nos ensina. Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. De nada adianta a nossa fé. Frei, muito obrigado. Deus abençoe sempre a sua missão, a sua espontaneidade e que São Francisco de Assis, que os seus restos mortais estão expostos, não é mesmo? Que ele alcance de Jesus a graça da fidelidade à missão na igreja. Deus abençoe sempre, Frei. Um abraço. Um abraço a todos dessa família maravilhosa. Que Deus nos abençoe, São Francisco nos proteja e nossa mãe nos cubra com o seu manto. Forte abraço a todos. Bom tempo de conversão. Paz e bem. Paz e bem.